Olha só que prazer, que honra. Hoje aqui ao meu lado tem aqui um grande professor da Universidade Federal do Ceará, Estadual do Ceará, professor Maurício, escritor, inclusive com um livro aqui contando toda a história do município de Mulungu, desde 2018, 2019 estão nesse trabalho. Professor Maurício, satisfação imensa recebê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer falar contigo. Neto, o prazer é meu, a honra é toda minha, né? E de antemão eu quero parabenizar por esse trabalho excepcional que você faz aqui. Obrigado. No maciço todo, né? E dizer que eu sou um observador atento, eu sou um especialista dessa área de discurso, de análise do discurso, e eu percebo aqui uma qualidade que realmente me surpreendeu ao chegar aqui. Seríssimo. eu não faço elogios gratuitos, né? Eu sempre tenho muito cuidado com o elogio que faço, né? Professor, o senhor é professor da Universidade Estadual. O senhor é professor em que disciplinas o senhor atua? No momento estou aposentado, né? Por questões de saúde, né? E eu era professor de língua inglesa com especialidade em literatura inglesa, né? Sim. E também linguística de língua inglesa. Então eu lecionava todas essas matérias aí. Isso aqui é uma área muito complexa, na verdade. Exige muito tempo, muita determinação para chegar a trabalhar com qualidade, né? Estou entendendo. Para quem está assistindo o programa agora, né, o professor Maurício, né, inclusive ele reside aqui em Mulungu. Inclusive eu tive o prazer de conhecê-lo através do Chico, né? Fala sobre esse livro, Neto, tá chegando o livro aí, e nós aqui, sem entender um pouco do livro, quando a coisa se resumiu, né? Foi se concluindo, não, já está na editora, já está sendo lançado, e por aí foi. Professor, para quem está nos assistindo, para quem é de Mulungu, como é que surgiu isso, esse desejo, essa vontade de construir, fazer uma captação da história do município e colocar no livro? Certo. Eu tinha acabado de chegar a Mulungu, né? Eu estava aposentado e estava me encontrando assim meio que perdido, porque quando você se aposenta, você tem uma sensação de estar deslocado de tudo, né? Sim. E surgiu aí essa ideia de escrever. Eu verifiquei que ainda não existia um livro nesse sentido, nesse âmbito, né? E surgiu a ideia de escrever a história de Mulungu. E aí eu fui procurar conhecer os pesquisadores locais, né? Entrei em contato com o professor Luiz de França, com o professor Célio, né? Que é oficial de justiça também. E finalmente me apresentaram ao Francisco Carlos, né? O Célio, que é o homem dos OVNIs, ele gosta dessa área, né? E o Francisco Carlos, ele me surpreendeu pelo amor extraordinário que essa personalidade tem pela história de Mulungu. Ele é uma espécie de... Parece que o prazer dele é simplesmente pesquisar. Ele não quer saber... Ele nem queria que a gente concluísse esse livro, para ele ficar nessa tarefa de pesquisar, ficar constantemente nessa atividade de pesquisa que ele adora, né? E foi um grande parceiro, foi uma pessoa com quem eu me afinei muito. Aliás, todos os outros também me acolheram muito bem, mas estavam muito, muito ocupados para me ajudar a escrever essa história, né? E eu acabei estabelecendo essa parceria com o Francisco Carlos, o Chico Padre, que ele não gosta que chame de Chico Padre. Francisco Carlos. Eu tenho o maior cuidado. Tem o maior cuidado? Tenho. É bom saber, evito, nós aqui em Mulungu... Inclusive eu fiz uma grande brincadeira com ele. Eu disse: Francisco, olha, ocorreu aqui um erro e você vai sair, o seu nome no livro vai sair Chico Padre. Homem, pelo amor de Deus! E ele quase que enlouquece, né? Eu vou saber, meu amigo Francisco Carlos, assistindo o programa aqui em Mulungu. Muito engraçado. Professor Maurício, o senhor, a pergunta para quem está assistindo agora, o senhor é de Mulungu, tem raízes familiares? Conta pra gente. Olha, Mulungu... Há quanto tempo por aqui? Mulungu, meu pai é daqui, né? E ele, quando criança, ele me trazia toda a família e ele foi me apresentando. Olha, eu nasci aqui, ele me mostrou que nasceu numa casinha lá na Palma, né? E o nome do seu pai? É Antônio Cardoso. Antônio Cardoso. Ele é da família Cardoso aqui na região, né?
E foi um amor à primeira vista. Eu me apaixonei quando criança por essa floresta. Eu achava isso uma coisa mágica, extraordinária, né? A floresta, depois que eu descobri que é um resquício de Mata Atlântica, né? Uhum. E eu fiquei tremendamente querendo sempre aquela ideia de voltar para cá, né? Voltar para cá, como se fosse a minha segunda terra natal, né? Entendeu? Porque eu nasci em Canindé, na verdade. Canindé. Estamos às 20 horas e 35 minutos, para você que está nos assistindo agora, pode voltar aqui para mim. Estamos conversando com o professor Maurício, ele é autor desse livro, o nome do livro, por gentileza, vamos lá, ver aqui, a autoria, tem até essa foto aí na tela, Maurício Moreira Cardoso e Francisco Carlos Rodrigues. Nome do livro, Mulungu, sua história, sua cultura, sua gente. Agora sim, professor Maurício, vamos falar dessa obra de arte que os amigos estão acompanhando em casa nesse momento. A capa, só a degustação é a capa, já tem data, hora marcada e vamos já falar para vocês. Vamos convidar. Pois não, professor. Essa capa foi idealizada assim, eu dei uma ideia inicial, mas foi feita pela filha da professora doutora da Universidade Federal do Ceará, a Isa Krishna, né? Que é uma profissional de muito talento, né? E eu sugeri, olha, eu quero todos os símbolos da cidade de Mulungu na capa. E ela captou, essa foto inclusive é dela, né? Ela tirou e fez um desenho da foto, né? E colocou todos esses símbolos, né? O São Sebastião, a igreja, né? Me perdoem os que não são católicos, mas na verdade o objetivo não é favorecer a religião católica, é simplesmente mostrar que a cidade está intrinsecamente ligada à questão simbólica da religião católica, né? E professor, os pontos abordados, explorados nesse livro? Isso é que para mim foi uma descoberta muito valiosa, surpreendente e uma surpresa muito boa de saber que Mulungu tem uma história riquíssima, né? Uma história mais riquíssima mesmo, não é puxando o saco para a cidade, não. Nós visitamos os sítios, né? Visitamos os casarões dos sítios, fizemos um apanhado sobre os casarões da cidade, né, de dentro do interior da cidade, da sede, né? Falamos sobre as lendas locais, que me deu um prazer muito grande de escrever sobre essas lendas locais. Falamos sobre os cuidados iniciais com a saúde, até chegarmos nessa fase atual que é esses cuidados de muita qualidade que nós temos aqui, né, das boas gestões municipais que têm ocorrido, né? Falamos de toda a trajetória educacional do município, né? Inclusive fizemos pequenas biografias sobre aqueles professores mais destacados, que na verdade não foi possível colocar todos, apenas de uma forma simbólica, né? Para mostrar que nós temos professores ainda vivos, né, do passado, que formaram muita gente, esses professores. E também falamos do aspecto político, né, da trajetória política, da Câmara dos Vereadores, né, entendeu? Da gestão municipal mesmo, dos prefeitos e tudo mais, né? Então, nós procuramos abranger tudo e de uma forma que eu mostrei esse livro a um colega meu da Universidade Federal, né? Professor Albert, e ele me disse, olha, Maurício, esse livro tem o mérito de ser um livro não muito extenso e também conseguir abarcar todas essas áreas do conhecimento importantes, né? Sei. Importantes. Queria que o senhor falasse sobre o processo da escrita em relação a esse livro. Pois bem, isso é muito interessante, porque escrever, como dizia Clarice Lispector, a própria Raquel de Queiroz dizia que escrever é um ato de altíssima complexidade, né? Porque nós temos dois componentes básicos aí no ato da escrita, que é a questão do conteúdo
né? E a questão da forma, do cuidado com a língua, né? Porque a língua portuguesa, como todos sabem, é uma língua muito complexa, né? Exige... até recentemente eu fiz ainda uma revisão desse livro e ainda achei, às vezes, algum deslize que eu cometia, né? E tal. De modo que escrever é um processo prazeroso, mas muito solitário também. A gente está sempre ali entre quatro paredes, não dá para escrever no meio de uma avenida. E é um processo de extrema complexidade, mas que também, por ser complexo, nos apaixona, sabe? A complexidade é algo que nos comove, né? Nos apaixona, né? Certo. Para você que está chegando agora, estamos às 21h41, Alerta Maciço, TV Regional, esse momento importantíssimo, né? Lançamento de um livro, vamos já falar a data para vocês, hein? Tá todo mundo aí curioso, querendo ver de perto e vamos estar lá prestigiando esse trabalho. Professor, nesse livro vocês abordaram, cada vez que eu escuto essa história, inclusive tem umas amigas aqui, o Francisco Carlos, acredito, ele já teve acesso, ele é sabedor disso, a história dos padres, né? Sim. Que, infelizmente, de forma fatalidades, sim, sim. Faleceu, passou mal quando celebrava uma missa e o outro, quando foi atender, foi uma residência, sim, fazer sim. Uma visita. Houve uma fatalidade, né? Houve essa fatalidade. Estão abordadas essas histórias? Toda essa trajetória católica está abordada aqui no livro e contamos muito com a ajuda do padre Evandro. Sim. Ele nos ajudou muito, ele nos forneceu um material bem extenso para a gente poder pesquisar. Ele foi de uma sensibilidade, nos deu um apoio muito surpreendente nesse período que nós falamos. Porque eu dizia para o Francisco, eu digo, Francisco, nós temos que passar pelo movimento católico porque está diretamente relacionado à história da cidade, né? Quer dizer, não se pode falar na história de Mulungu sem falar no movimento católico aqui, né? Depois é que vieram os outros movimentos dos protestantes, né? Dos evangélicos, etc, né? Estou entendendo. Professor, e sobre qual a importância maior, fazendo aí um apanhado de tudo, desse livro a ser publicado? Essa pergunta que você fez é maravilhosa, né? Qual a importância disso? As pessoas perguntam, mas para que escrever? Ora, nós sabemos que todos os países super desenvolvidos, né, como Estados Unidos, Finlândia, Noruega, né, Alemanha, eles investem no que nós chamamos em análise do discurso de patrimônio simbólico. O que é isso? É aquele patrimônio que une as pessoas, que faz com que as pessoas retornem às suas raízes, revisitem as suas raízes, consultem, tomem conhecimento dessas raízes que elas possuem, né? E dessa forma, dada a população, se une ainda mais em torno dessa memória coletiva, que é de uma importância extraordinária. Então, não é querendo puxar a brasa para minha sardinha, né? Mas eu tenho que dizer que escrever um trabalho como esse é um serviço prestado de relevância. Eu acho que até que o governo do estado tem a pretensão de estimular que outras histórias de outros municípios sejam contadas, né? Então, essa construção do patrimônio simbólico que nós chamamos, né? Ela é fundamental, especialmente nos dias atuais, os dias em que a internet, as redes sociais conseguem tirar as pessoas de conhecer suas raízes, né? As pessoas hoje estão muito ligadas em conhecimentos que não lhe dizem diretamente respeito, né? E aqueles conhecimentos vitais, fundamentais, às vezes a pessoa esquece de visitá-los, né? O senhor tocou no ponto muito importante, a questão dos tempos de hoje, a internet, esse mundo, essa facilidade hoje que se tem, do Ctrl+C, Ctrl+V, enfim. Sim. Mas até que ponto isso vem a contribuir com uma criação, com preparar um livro igualmente a esse que o senhor acaba de trazer para a gente? A internet é como uma vez
eu fui comprar uma navalha e perguntei, mas ela não vai me cortar? Ela disse assim, quem vai se cortar é o senhor. O rapaz disse. Então, o meu curso de doutorado nesse momento ficou em xeque, né? Então, na verdade, a internet ela não é uma coisa nem boa nem ruim. Ela vai depender do uso que nós fazemos dela. Então, ela foi muito útil, né, para a pesquisa. Um dos pontos positivos é um desses, né? Pronto. Quem teria uma TV hoje, né? Exatamente. Fazer um programa igual a esse, estamos fazendo, levando esse teor riquíssimo, principalmente a história de um livro, graças à internet. Cabe a saber usar de uma forma sábia, né? Com inteligência para executar, seja lá qual a função que você deseja. Por outro lado, nós sabemos que há estudos recentes sobre psicologia cognitiva mostrando que as pessoas ficaram mais ansiosas, né? Sim. Com o uso indiscriminado da internet, né? Das redes sociais. As pessoas perderam as ligações com seus familiares, com seus parentes próximos, né? De modo que eu acho que um livro como esse ele vai servir como uma espécie de componente de um antídoto para melhorar essa questão dessa ansiedade que foi gerada pela alta tecnologia a que temos acesso nos dias atuais, né? Porque isso é um problema realmente a considerar, né? Muito bem. Estamos conversando com o professor Maurício, né, autor, juntamente com o Francisco Carlos, desse livro maravilhoso, contando a história do nosso município de Mulungu, que brevemente estará disponível aos leitores, né, para saberem, por exemplo, professor, é importantíssima essa iniciativa de vocês. Lembro, acho que eu estudava ainda na escola aqui do município e tinha algumas histórias a serem pesquisas sobre algumas localidades e os acervos eram muito reduzidos. Sim, sim. E ainda são. Sim. E o seu livro, ele vem a cooperar muito com as pesquisas dos nossos jovens que estão aí se preparando aí para a faculdade, fazer um TCC, enfim. É importantíssimo. Diminuta. Por exemplo, Catolé. Não sei se Catolé está incluso. Todas as comunidades estão aqui. Olha aí, Catolé. Todas as comunidades estão aqui. Não vamos adiantar, né? Se você quer saber a história do Catolé, a construção, a história, uma promessa, envolve uma promessa, se reuniram, por aí. O livro vai contar o restante da história, professor. Neto, eu queria também chamar a atenção para a editora, né? Editora Pontes. Qual editora? A editora Pontes é uma editora que trabalha para as universidades no Brasil inteiro. Nós fizemos questão fizemos todo o esforço de publicar esse livro pela editora Pontes. Esse livro tem ISBN, né? Quer dizer, ele tem já a sua identidade, tem o seu CPF, um modo de dizer, né? Uma maneira de dizer. E a editora Pontes ela tem circulação nacional. Esse livro, por ser da editora Pontes, né? Por ser de uma editora, né? Famosa, ele vai ter circulação nacional e vai poder constar nas livrarias, porque ele tem o que nós chamamos de ISBN, que é muito importante. É o registro do livro. Registro do livro no acervo nacional. Muito interessante. Se eu falava agora há pouco, ó, São Sebastião lá ao fundo, né? A igreja e as nossas matas, né? E sendo simbolizado uma vista, né, maravilhosa. Muito feliz aí a fotógrafa, né? Idealizou aí essa capa para seu livro. Inclusive, a propósito, eu queria aproveitar para agradecer. Muitas pessoas colaboraram com esse livro, com esse trabalho, mas em especial quero agradecer a professora Claudete Lima, professora doutora da universidade, a sua filha, a Isa Krishna Duarte, que nos ajudou muito na questão do layout, da capa, né? E tudo mais. E, na verdade, é impossível agradecer a todos, né? Ao professor Célio, por exemplo, ao professor Luiz de França, que contribuiu com fotos, com conselhos, né? Na verdade, esse livro é um projeto de todos, né? Ele não tem... Eu sempre disse para o Francisco, nós não queremos, o que nós menos queremos é alguma conotação política aqui. Nós não queremos relacionar esse livro a questões políticas partidárias. Eu disse isso, inclusive, para o meu amigo Luiz de França. Nós queremos mesmo que esse livro seja da comunidade de Mulungu. Sim, outra pessoa que eu quero agradecer muito é o seu senhor Mano Holanda, que nos recebeu lá várias vezes. Eu fui lá tirar fotos da casa dele, ele abriu as portas para a gente. Outras pessoas também do Sítio Flor,
pessoas do sítio São Roque, que nós fomos lá, visitamos todas essas comunidades e sempre sendo muito bem recebidos. Que bacana. Entrevista com o professor Maurício, autor desse livro, professor de português. Eu comecei como professor de português. Professor de inglês. O que mais, professor? Eu tenho uma predileção por música teórica, né? A música teórica, música clássica. Sim. Eu pratico o violão clássico, né? E também o violão popular. É uma tarefa que eu adoro fazer quando tenho tempo, quando o tempo me permite, né? Depois, quem sabe um momento aqui, vai ter um momento para os artistas. Quem sabe, né? Aqui, professor também tocando violão e trazendo a música popular, clássica. Eu tenho um detalhe que eu fui, uma época eu fui premiado como compositor lá na cidade de Canindé. Eu tirei o primeiro lugar. Compositor, com a música chamada O Homem e a Terra, né, em que eu denunciava as condições difíceis do homem do campo. E foi uma música que fez história porque ela tirou nota máxima. Nossa! Que nenhuma canção naquela época ou anteriormente havia conseguido essa performance, né? Que bacana. Pois é. E, professor, você me falava em off também, teve uma experiência no rádio em Canindé. Sim, eu era analista, né? Analista, debatedor, lá no programa da Rádio São Francisco. Sim. Né? Do conhecido Assis Vieira. Sim, época, sim. Né? Ainda tá nativa lá ainda. Tá, eu acho que tá. Um tempinho cantor também. Um grande cantor, um grande músico, né? Um homem de muitos talentos, né? O Assis Vieira. Sem dúvida. E voltando ao livro, professor, 2018, 4 anos captando informações para fazer esse livro, né? A gente... Vocês estão assistindo o programa, terem a noção do tempo, né? De toda uma luta de pesquisas, né? Que o Francisco Carlos do professor Maurício, com a colaboração de muitos amigos, mesmo com a colaboração não é fácil, né? Porque são fragmentos. Sim. São fragmentos da história a serem unificadas em um livro. Não foi? Conta pra gente aí como é que foi. Eu chamo a atenção para a incrível memória do Francisco Carlos, né? Sim. É um homem de uma memória extraordinária. Eu acho também que, em função do amor que ele tem por essa história, né? E, por exemplo, nós fizemos um relato que eu achei interessantíssimo ele ter guardado isso com tanto detalhe, que é a presença japonesa aqui em Mulungu, que eles trouxeram as técnicas de cultivo de hortas, né? Que foi primeiro estabelecida aqui no município de Mulungu. Depois se espalhou para Aratuba e tudo mais. Mas os japoneses trouxeram essas técnicas de cultivo para cá, para o Mulungu, e ensinaram os agricultores que, no princípio, houve resistência, né? Ninguém queria aceitar porque eram coisas complexas, né? Era uma cadeia complexa de ações. E também nós fizemos um relato que eu considero muito importante, que é o relato sobre a presença indígena aqui no maciço de Baturité, especialmente aqui em Mulungu. Inclusive tem uma foto que foi cedida pelo professor Luiz de França, e também a questão do ciclo do café aqui. Nós fizemos um apanhado sobre essa relação do município com o cultivo do café, que é uma coisa, para mim, extraordinária, que é esse café sombreado, né, que não destruía a floresta, né? A floresta era preservada, né? E houve uma imposição, à época, de um outro tipo, cultivo de café que na verdade é um café que ensolarado, vamos dizer assim, né? Que precisava da incidência do sol, e que não deu muito certo, porque esse café também ele tem a propriedade de exaurir a terra, ao contrário do nosso café, o café sombreado, né? Que eu acho isso fantástico, tomar conhecimento desse fato, sabe? De muita importância. Muito bem, estamos ao vivo no programa Alerta Maciço. Para quem tem costume de assistir o programa nessa hora, muita notícia, pautas em cima de pautas, e concluindo o programa. Hoje uma ocasião especial, conosco o professor Maurício, autor desse livro fantástico, contando detalhes da história do município de Mulungu, que já tem data marcada, e vamos sem dúvida estar nesse grande momento, registrando esse lançamento e ver aí, claro,
uma boa participação da população, principalmente aí das autoridades, a sociedade de um modo geral, a ter acesso a essas informações. Quanto à questão de exemplares, professor, como é que está esse trabalho aí? Infelizmente, como eu tive que fazer um empréstimo para custear do meu bolso, eu tive que fazer poucas cópias. Então, as pessoas interessadas vão ter que pedir uma certa reserva de uma cópia, porque são poucas cópias que foram produzidas para essa primeira edição. Inclusive, eu tive que assinar um contrato com a editora, dizendo que publicaria somente por lá, né, com eles. E eu também aqui aproveito para registrar o apoio da Prefeitura Municipal de Mulungu, que tem nos apoiado aí no lançamento, né, nesse projeto de lançamento do livro, que será no Salão Paroquial, e da paróquia propriamente, na pessoa do Padre Evandro. Né? Tem sido muito importante esse apoio para nós. Né? Tudo bem. Então, dia 21, Salão Paroquial. Sim. Horário? É 19 horas, né? 19 horas, dia 21. Não olhei que dia vai cair. É um sábado. É um sábado, É um sábado, né? Sábado, dia 21, às 19 horas, Salão Paroquial, lançamento do livro de Mulungu, contando todas as histórias detalhadamente, e você não pode perder essa oportunidade de já fazer aí, aderir, né? Fazer a aquisição, ou melhor, desse livro. Professor, quero agradecê-lo por vir aqui ao nosso estúdio, a paciência, aqui esperar a gente entrar no ar. Né? Sábado tivemos um grande evento aqui, tivemos que rever todos os equipamentos, e acontece. Ao vivo é assim mesmo. Né? E agradeço por demais a esse teor, esse conteúdo que você traz ao nosso canal, nossa web TV, e dizer que estamos aqui disponíveis. E também, claro, algo que o amigo esqueceu de colocar, fica à vontade para acrescentar. Infelizmente, nós não tivemos a presença do outro autor, né? O Francisco Sim. Carlos, que ele diria muitas coisas aqui importantes também, né? E a gratidão é toda nossa, viu? De você nos dar essa oportunidade de falarmos sobre esse trabalho, que foi um sonho. Até chegar esse livro físico na minha mão, eu não estava acreditando ainda que fosse dar certo, sabe? Olha aí. É incrível. Muito bem, vamos lá.